Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka-Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, montando as pizzas, indo para o campo bem cedinho, revisando os erros do ChatGPT, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka-Riz e esse é o episódio 226 do podcast Áreas Contaminadas, já em sua 6ª temporada. É interessante pensar que muita gente que nos ouve agora começou no GAC depois de 2020, portanto entraram no GAC já com um podcast na área, e mais curioso para mim que essas pessoas me conhecem como o apresentador de podcast, o que é realmente difícil de imaginar, ainda mais nesse episódio aqui, onde eu falo com um dos precursores do GAC, naquele tempo que não tinha nem internet, quanto mais um podcast. Pois é, 6ª temporada e ainda estamos aqui, felizes, tentando colaborar com o mercado do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui no podcast, também na newsletter e no screen de notícias. Esse material tanto é técnico, com conceitos, ferramentas, dicas, normas, artigos, também propiciando espaço para discussão e reflexão. E claro, como no episódio de hoje, sendo um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que fazem o GAC acontecer para que elas contem as suas belas histórias. Como vocês sabem, o podcast é editado com muito carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Temos atualmente 48 apoios ativos nessa campanha, que nos ajudam muito, primeiro pela questão financeira, especialmente por mostrar a vontade que essas pessoas têm de colaborar para a evolução de todo o mercado do GAC. Essas pessoas, voluntariamente e carinhosamente, contribuem com o nosso trabalho e nos mandam uma mensagem que o que nós fazemos é importante, a ponto de merecermos essa atenção e carinho e que devemos continuar. Agradeço muito às atuais 48 pessoas cujos nomes estão na descrição do episódio. Com certeza, continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser e se você também puder, junte-se à nossa campanha no Apoia-se. É muito simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 3 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, renomadas no nosso mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo e isso é bastante importante para nós. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais a essas 3 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem para continuar e com certeza continuaremos por um bom tempo. Relembro vocês que além desse nosso podcast semanal aqui no Spotify ou no YouTube, temos também a nossa newsletter quinzenal com notícias do GAC, meio ambiente, ambientalismo, economia, ciências e outras coisas, priorizando nessa newsletter comentários mais longos e mais elaborados. Intercalando com a newsletter aos domingos, temos outro podcast, o Screening de Notícias, também quinzenal. Esse é mais focado nas notícias do GAC, nos highlights do GAC. Já tivemos 5 edições de Screening de Notícias esse ano, é muito legal, recomendo que vocês ouçam. Bom pessoal, hoje teremos um episódio realmente muito interessante. Aqui eu vou mostrar uma conversa com o Sérgio Ojihara. O Sérgio é CEO da ASA. A ASA é uma consultoria da área do GAC já com 25 anos. O Sérgio é geólogo com mestrado na área e também advogado. Ele é relator de muitas normas da ABNT que seguimos no mercado, dentre elas o conjunto das normas 15, 515, partes 1, 2 e 3, recentemente revisadas, com ele coordenando isso tudo. O Sérgio vai falar com a gente aqui sobre a evolução do GAC e muitas outras coisas que eu não vou dar spoiler. Preste atenção porque vocês vão gostar muito. Fiquem agora com as palavras de Sérgio Ojihara. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, o Sérgio Ojihara. Sérgio, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado aí, Marcos, pelo convite. Estou muito honrado. Acho que
seu podcast, Áreas Contaminadas, é a referência aí do mundo do GAC, né? Pô, legal. Muita satisfação. Legal. É uma honra ter gente do seu quilate aqui, Sérgio. Eu vou começar com uma pergunta pouco usual aí. Quem que você gosta mais, do Picuruta Salazar, do Kelly Slater ou do Gabriel Medina? Cara, eu gosto dos três, cada um a sua época. Cada um tem, acho que, a sua participação no mundo do surf, né? Acho que o Picuruta foi inspiração para mim quando eu comecei a surfar. O Kelly eu já surfava assim, um bom tempo. E o Medina agora é inspiração para eu continuar a surfar, né? Legal. Mas todos são ídolos. Acho que o Medina, logicamente, ele tem uma grande vantagem por causa da exposição nas mídias sociais, mas todos são ídolos. Mas eu sou fissurado por surf, cara. Até falando uma fofoca aqui, a gente tinha um grupinho de surf, né? Era eu e mais dois caras de uma consultoria grande, né? Eu não vou falar, não vou entregar os caras, porque os caras meio que davam migué na empresa para surfar, né? Então a gente saía aqui de São Paulo 5 da madruga, ia surfar durante a semana, e 10 horas estava de volta. Já. Caramba! Aí os caras meio que pararam, porque eles não são tão fissurados como eu sou, né? Mas é legal, cara. Assim, é o meu hobby, onde eu desestresso do dia a dia. Caramba, então você vai ainda com bastante frequência surfar? Agora eu tô parado porque eu tô com uma lesão no ombro, né? Então eu tô parado. Mas assim, quando a lesão ficar no estágio que eu dê para voltar, eu vou começar a descer toda semana, assim, no meio da semana. Eu olho a previsão das ondas no site e aí eu vejo, tal dia vai estar legal, e eu faço a madrugada e desço. Caramba! Que interessante. Eu sabia que você surfava, mas não sabia que era assim, com bastante frequência. Eu sou fissurado, cara. E que lugar que você costuma ir? Ubatuba? Então, eu gosto de ir para Ubatuba, mas como eu faço bate-volta, não dá, né? Muito longe. Tá. Então eu estou indo para um lugar pertinho, que é o Santo São Vicente, que além de pertinho é seguro. Certo. Né? E às vezes eu vou na Praia Grande, ali perto no canto esquerdo, perto do Boqueirão, do Canto e do Forte, ali que é mais abrigado, né? É um hobby que, desde moleque mesmo, acho que uns 14, 15 anos. Tem mais, não entrei a idade, mas tem bastante tempo. Tem algumas décadas, cara. Pô, legal. Sérgio, então, falando do passado, onde o pequeno Sérgio cresceu, o que ele gostava de fazer e como você cai na geologia, que geologia não é um negócio, né, na década de 80, né, não era um negócio assim, divulgado em tudo que é lugar, geologia é uma carreira super procurada. Como é que você cai na geologia? É meio inusitado isso, porque eu cresci lá na Zona Norte de São Paulo. Tinha que me deslocar para fazer tudo, na verdade, que era bem longe, pegar ônibus, pegar metrô. E eu acabei fazendo curso técnico na Escola Técnica Federal de São Paulo, lá no Canindé. Legal. E eu me formei, eu fiz telecomunicações, que na época era como se fosse eletrônica, né? Certo. Meio que por influência do meu pai, que ele era técnico em eletrônica, né? E eu fiz, até porque não tinha muita opção de estudar em escola particular, por causa da questão financeira. Sim. E lá era uma escola de excelência, né? Então eu acabei fazendo lá. Sim. Só que aí comecei a surfar no meio do curso e tal, e aí eu vi que aquilo não era para mim, né? Trabalhar com eletrônica. Eu falei, eu quero fazer uma coisa que trabalhe ao ar livre. Aí comecei a ver oceanografia, biologia, aí achei, não, biologia também não é para mim, né? Áreas biológicas. Oceanografia, acho que naquela época não tinha ainda, aqui em São Paulo pelo menos, né? Graduação. Né? E também não era muito bem o que eu queria. Aí eu achei a geologia. Aí prestei, passei, comecei a cursar e gostei. Que sorte, né? Ainda bem. E aí durante o curso, eu fui tendo contato com algumas disciplinas, né? E vi que eu não queria fazer a geologia clássica, né? Queria algo diferente. E aí eu fiz um estágio com uma geóloga, que é uma geóloga húngara, a doutora Mary. E a área dela era uma área lá uma área do CEPAS, que ficava ali no bosque da biologia, era uma área experimental de estudo de zona não saturada. Caramba. Então tinha uns tensiômetros instalados lá, Olha. Era interessante, né? Acabou o estágio, eu acabei fazendo
entrando no IPT para trabalhar com economia mineral. Eu queria fazer geologia clássica. É o clássico mesmo, né? Fiz um estágio em economia mineral e, ao mesmo tempo, lá na USP, eu cursei a matéria do Bob Clury. E aí foi isso que meio que abriu a minha mente, cara, para a parte de geologia e hidrogeologia ambiental. Porque o curso dele era uma optativa. Então, na aula dele, era totalmente diferente da aula dos professores da GEO, né? Tinha uma base teórica forte, mas com uma visão bem prática das coisas, né? Então, quando ele colocava aqueles exercícios lá de carga hidráulica, fluxo entre aquíferos, drenança, essas coisas assim, aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Caramba! E ele já introduzia a questão da contaminação, né? Eu falei, pô, tem tudo a ver, né? E aí me formei, naquela época não tinha emprego, cara. Você se formava em geologia, mercado de petróleo em baixa, construção civil em baixa, geotecnia em baixa. A única coisa que tinha para fazer era acompanhar perfuração de poço de água. Sim. Fiquei 9 meses desempregado. Aí, depois de 9 meses, o André Rebouças, que é meu colega de turma, ele abriu uma empresa, a Hidroambiente. E aí ele me chamou lá, eu fui o primeiro, entre aspas, funcionário da Hidroambiente. É mesmo? Caramba! Era um escritóriozinho em cima de um açougue, lá no Parque Continental. Nossa! E foi bem legal mesmo foi bem legal mesmo essa fase. E aí passou um tempo, eu acabei virando sócio do André e tive bastante contato com o Aldo, outros professores da USP. Isso foi bem importante para a minha carreira, aprendi bastante lá com eles. E depois de um tempo, acho que meio que os projetos profissionais divergiram, né? E aí eu comecei a ter o plano de abrir uma empresa solo. E aí eu saí e abri a ASA. Com outros 3 geólogos, que é a Lídia também da geologia, e a época era o Mário Marcelino. Então aí foi assim que eu entrei no GAC. Aí, me formei em 90 e fiquei 10 anos na Hidroambiente e depois abri a ASA em 2000. A Hidroambiente só veio se tornar Arcadis por volta de 2006, né? 2005. Foi um pouco depois da gente sair. Então, caramba, da Hidroambiente para fundar a própria empresa, então a ASA tem o quê? 25 anos, então, né? 25 anos. Olha aí. Caramba. E já tinha GAC, né? Talvez não tão grande, né? Mas já tinha projetos, né, do GAC. Tinha. O caso mais famoso de GAC, que deu, na verdade, a origem foi o caso lá da Ródia de São Vicente de Cubatão, né? Sim. Então, basicamente, o GAC começou por aí, com o Rodrigo, acho que com o pessoal lá da Ródia, o Sérgio Gima, coisas que... com a Geoclock também, né? Que foi... Acho que a Geoclock, Ambiterra, talvez RM, talvez as primeiras, não sei. Mas Geoclock talvez seja a primeira sim, mesmo. Né? Como estrutura, sim, com certeza. E naquela época, sei lá, a gente não tinha referência, quase não tinha referência aqui no Brasil. Acho que tinha o Rodrigo, que sempre foi, né, a referência. E aí a gente pesquisava livro mesmo. Sim, na raça, né? Porque a internet não era que nem hoje, né? Artigo então, tinha que mandar vir, né? Então eu ficava monitorando lá as revistinhas lá do Underwater Remediation, ficava entrando no Cluin. Ficava pesquisando aí as bibliografias, né? Para tentar aprender, né? Sim. E daí os projetos que vocês começaram na ASA já eram indústria ou era posto? Como foi aquela explosão? O nosso forte aqui sempre foi indústria. A gente até teve alguns projetos de posto, mas a gente logo desistiu. Achou que não valia a pena. E as condições também comerciais eram muito, muito leoninas, vamos dizer assim. A gente nunca deu atenção a esse mercado, apesar de reconhecer que foi isso que foi o drive, né, do mercado, foi a combustível. Sim. Mas como empresa não valia a pena porque tinha que entrar numa disputa de mercado grande, assim, eu vou atender a Petrobras, vou atender a Shell, né? A gente sempre achou que não valia muito esforço. Mas não sei se a opção foi correta ou não, acho que
tem gente que cresceu muito com esse mercado e hoje está sólido ainda. Não sei. Não, mas vocês também estão, né? 25 anos, então talvez pudesse até ser melhor, mas foi uma boa escolha, né? Acho que sim, acho que pelo próprio perfil que a gente tem hoje de empresa, né, que é mais voltada para consultoria empresarial, acho que foi de industrial, na verdade. Acho que foi legal. E por que você, no meio desse, né, do trabalho, do surf, de um monte de coisa, resolve fazer uma nova graduação num negócio que aparentemente não tem nada a ver, né, que é direito? O que aconteceu, Sérgio? Então, na verdade, foi meio inusitado, porque a época, quem deu a ideia foi minha ex-esposa, né? E aí a gente falava, vamos prestar, né? Aí eu acabei entrando, eu acabei gostando do curso. E aí, ao longo do curso, eu fui vendo que o direito ele é bem importante porque ele te abre a cabeça, em termos de concepção. Desde concepção de negócio até como concepção de pessoa mesmo. Então, começa a enxergar outras coisas. Que, assim, quem tem formações estritamente técnicas, às vezes não percebe. Né? Sim. Isso acho que foi o mais enriquecedor nessa opção de ter feito direito. Ainda antes de fazer direito, eu fiz mestrado lá no G, né? Em hidrogeologia ambiental. A minha orientadora foi a Dorothy Casarini, que era da não sei se ela está na CETESB ainda, mas na época ela era... foi uma das mentoras do GAC também, dos valores orientadores. Né? Tenho muita consideração e respeito por ela, porque foi uma referência muito, muito boa para mim. O assunto da minha tese, da minha dissertação, aliás, foi investigação de uma área contaminada por Bitex, né? E aí nesse estudo, em vez de utilizar o PID ou FID, eu utilizei aqueles tubos de difusão, sabe? Sim, que legal. E na época, sim, praticamente não existia essa tecnologia aqui. Acabei comprando de um representante de um fabricante japonês e achei assim bem interessante utilizar os tubos de difusão. E acho engraçado porque essa técnica não difundiu aqui. Não andou, né? Que engraçado, realmente. E assim, além de não ser cara, a vantagem é que ela é quali-quantitativa, né? Por parâmetro. Certo. Separa, né? Naquela época tinha tubo para benzeno, para tolueno, chileno, metilbenzeno. Os principais contaminantes já existiam. Lógico que o limite de quantificação era um pouquinho superior, mas era ppm, assim como o PID. Né? O PIB. O PID, né? E acho que foi mais uma questão mercadológica mesmo, que a coisa não foi para frente. Mas é uma coisa técnica para pensar, viu? Porque eu acho que é uma técnica legal de ser empregada no campo, prática. Sim. A época, assim, não tinha muita interferência de vapor d'água, de água, né? Do moisture, né? Que fica ali nas amostras de solo. E naquela época o PID dava muito problema. Só bem depois é que vieram corrigir com os filtros ali. Então a gente utilizava, na época chamava Fotovac. Sei. Mas dava problema do que Sim, pois é, uma desgraça, né? Fora que a bateria era uma bomba, né? Nossa. Tava a bateria no meio do campo. Mas, sei lá, questão de mercado. Acho que se alguém tivesse pegado essa representação para tocar, talvez tivesse dado certo. Vamos falar que é bom que talvez essa ideia ressurja aí depois que você falou. Né? Então eu vi uns estudos do pessoal lá da CETREL utilizando, achei bem interessante. Foi recente, eu não lembro se era para o Colorado ou não, mas ele utilizou recentemente. Legal, vamos dar uma olhada nisso aí. Legal, e como é que era o trabalho lá no início dos anos 2000? Como é que era o dia a dia do campo do GAC? Era complicado, cara. GPS não tinha, celular tinha mais ou menos, né? Mais uns tijolões. Eu comecei antes do celular. Né? Então, era na ficha telefônica, então. Às vezes tinha dúvida, tinha que ligar a cobrar. Sim. Mas foi bom, né? Porque a gente se virou bastante. A vantagem ali naquela época, Marcos, assim, início da década de 90, é que como tinha muito geólogo desempregado, né? Então, praticamente todos os campos eram feitos por geólogos. Certo. E alguns geólogos já experientes, né? Tinha trabalho muito bom que era feito naquela época. Se você um dia tiver curiosidade de dar uma olhada em algum trabalho daquela época, lá, sei lá, início da
da década de 90, certo. Você vai ver lá que a descrição das amostras, a elaboração dos perfis geológicos, era assim, bem legal, assim, nível bem alto. Né? O Rodrigo sempre fala isso, que nos anos 90 esse tipo de trabalho era muito bem feito mesmo, né? Você via a descrição das amostras, assim, tinha detalhe, pode ser besteira, né? Mas diz muita coisa sobre você definir uma unidade hidroestratigráfica, você ter uma percepção de onde os contaminantes se a água vai fluir, né? Para você posicionar seção filtrante. Então, isso era uma das vantagens da época. Agora, a desvantagem é que não tinha tecnologia nenhuma. Sim. Fazia tudo a trado, o trado era feito ali no funileiro da esquina, com uma liga toda mole. Você veio, né, do mercado de perfuração, né? Sim, sim. Sabe. Utilizava aqueles tubos de casca de ovo para fazer poço, serrava lá a seção filtrante, colocava aqueles plástico verde para segurar um pouco, né? Do bidim, né? Os bidinhos ali. Pegava cascalho e peneirava. Isso mesmo. Usava bentonita de poção, fazia umas caldas lá que não tinha nada a ver. E era isso, acho que foi complicado, mas a gente aprendeu muito. Sim. Fazendo isso. Que mais? Baylor não tinha. Os primeiros amostradores que eu trabalhei foram feitos lá no CEPAS, pelos técnicos de lá, ou era com tubo de PVC e casca de ovo. Isso. Colado com bolinha de aço inox. Pesava. Nossa. Sim, era do negócio pesado. Quando não era de aço inox, né? Então você ficava musculoso de ficar purgando lá o negócio. Ia purgando mesmo, né? Tirando a água, né? Tinha que esgotar o poço, né? Tinha que esgotar 3, 4 vezes esgotar. Então é complicado. Aí que mais? Perfuração com trado. E olha, vou te contar, naquela época a gente trabalhava com umas equipes, os caras furavam 30 metros de. Sim, na mão, né? Tinha uns caras, né? Bravo. Eu falei, e você vê hoje, hoje ninguém quer furar mais que 10, né? A pessoa fala, não dá mais para furar, não sei o quê, mas não tinha outra opção, tinha que continuar. Sim. Tudo na unha, né? Ensaio de permeabilidade na unha, tudo na unha. Sim. Medindo, né? Tudo ali. É isso mesmo, fazendo a conta no papel, é isso aí. Isso. A coisa começou a melhorar quando a Engersolos trouxe o caminhão. Sim. Isso já era 98 ou 99, né? Por aí já. Tinha corrido um bom tempo ali. Tinha corrido um bom tempo. Mas antes disso, lógico, a gente fazia furo mecanizado, mas era exceção, né? Porque tinha que fazer lavagem. Mas basicamente era trado, do início ao fim. Sim. E o poço, né? O grande negócio era o poço. Não, antes disso, acho que antes de surgirem as máquinas, a Fortilite começou a fabricar o geomecânico. E aí isso aí deu uma bela aliviada, mas era aquele geomecânico que tinha luva. Sim, certo. Aí você imagina, hoje a gente fica alarmado, não, vai dar ponte, não sei o quê. Naquela época a gente colocava a composição... Uma bolsa, né? Inacreditável, aquela luva era impressionante. Já formava a ponte ali nas luvas, né? E você sabe que tem poço ainda que eu pego hoje, eu falo, não, esse poço aqui tem luva. E o poço tá lá, né? Aparentemente está funcionando. É interessante como você já viu tudo isso daí, né? Quando você vai no campo e vê alguma coisa esquisita, você fala, puxa, o cara aqui fez tal coisa, né? Tal coisa errada aqui. Você já viu isso lá para trás. Né? Você vê, né? Você vê, esse geomecânico aqui é antigão. Tem luva aqui embaixo, né? Investimento casca de ovo. Isso aqui tem 30 anos. Agora, esse episódio da máquina da Engersolos é interessante, né? Porque o primeiro trabalho lá do caminhão, do 66, do Engersolos, a gente fez com o Newton. Certo. E foi um site aqui na Raposa. Foi engraçado, porque a gente tinha prazo, né? E a máquina não tinha nem licenciamento ainda. Sim. Aí o Newton deu um jeito lá para aparecer no site, ali no dia combinado. Cara. Aí eu falei, esse cara é ponta firme, cara. Ele falou, ele vai, né? Ele vai. Aquele japonês daqueles mesmo, né? E o Newton dá para fazer um episódio só de história, o cara ponta firme. Sim. Já me ajudou bastante, né? Ele fala, né, quando chegou... O primeiro ele trouxe aquele caminhão, né, da Central Mine, depois o Geoprobe 66, né, esse 66, que falou que foi isso mesmo, ele não falou que era com vocês, mas ele saiu lá da alfândega, sei lá, já pegou, já levou, sem seguro, sem coisa nenhuma,
e o negócio não funcionava, chamou o cara da Geoprobe, veio, consertou, né? Não, no nosso caso foi o caminhão, foi o CME. O caminhão, não, sem foi, tomar mesmo. Tá. Nossa, então pior ainda, né? Andar com um caminhãozão daquele sem... Mas assim, muita história boa, cara, com o Newton, com o Fernando lá. Um dia dá para fazer um podcast para falar dessas coisas. Pois é, chamar eles e vocês todos aí para falar do que acontecia. Né? Bom, aí teve bastante evolução, né? Mais tecnológica do que de procedimento, você acha, Sérgio? Ou melhorou também o procedimento? Ou, como você disse, antes se dava mais atenção à geologia e depois o que aconteceu para isso ficar de lado? Como você vê essa mudança? Então, eu acho que o mercado evoluiu, né? As empresas cresceram e os profissionais que começaram lá no campo naquela época, depois de 10 anos, estão tudo em nível gerencial, né? Ou passaram a ser dono de empresa. E o pessoal que foi entrando depois, não é que o pessoal, pelo menos da parte de geologia, a grade curricular não mudou. A diferença é que entrou profissionais de outras áreas que talvez não tenham o mesmo acesso à educação geológica, vamos dizer assim, né? Então, isso eu acho que atrapalha um pouco o pessoal que fica em campo. Então, acho esse, para mim, é um dos motivos que eu acho que, inclusive, poderia ser repensado pelas faculdades, né, de engenharia ambiental e etc. Sim, o profissional que atua no campo talvez tenha um pouco de falta de disciplinas da área de geologia, para que sejam mais práticas, assim, que ensinem mais reconhecimento de solo, tanto não, hoje em dia, vamos ser sinceros, basicamente as inscrições hoje é só textura, né? Sim. É preciso descrever outras coisas, né, da amostra, mineralogia, estruturas, você fazer uma correlação entre o que é a amostra que você está pegando e o que aquela amostra representa no todo, né? Sim. É um solo derivado de sedimento, de rocha metamórfica, ígnea, porque a falta desse conhecimento gera algumas extrapolações que atrapalham, né, no modelo conceitual. Um exemplo clássico que eu dou é em relação à continuidade das amostras. Se você for pegar um perfil, vira e mexe, você vê lá uma camada geológica lá se estendendo por dezenas e centenas de metros. Na natureza não existe. Se eu pensar em termos de bacia sedimentar, principalmente em caso de um aluvião recente, as camadas têm, sei lá, dezenas de metros no máximo. Isso é uma extrapolação que é feita porque simplesmente o liga a ponto, né? Sim, é isso aí, liga a ponto, é isso mesmo. E na natureza não é isso. Tem aquele exemplo lá do Bob que coloca lá um monte de pontos, você pode traçar umas camadas como pode desenhar um Mickey Mouse. Isso aí. Então, acho que esse é um dos exemplos. Eu acho que a evolução rápida também dos procedimentos talvez tenha tido alguma influência, né? Talvez de apoiar demais em algumas tecnologias que não necessariamente são bala de prata. Sim. Né? Tem outras coisas também, né? Acho que até questões mercadológicas, de você ter muita pressão por resultado, acaba o pessoal deixando de lado um pouco a qualidade também. Sim. Chega ao ponto de ser uma questão de sobrevivência para a empresa, né? De entregar o trabalho no prazo, receber no prazo, conseguir sobreviver, acabar apresentando propostas com uma margem que não é insustentável do ponto de vista de negócio, né? E aí você vai acabar tendo que contratar mão de obra cada vez mais barata, ou ficar pressionando o pessoal em campo para ser mais rápido, aí o cara não vai conseguir descrever, não vai conseguir medir, não vai conseguir fazer a supervisão necessária. Então, são uma série de fatores que influenciam, né? Não é uma equação fácil de resolver, vamos dizer assim. Mas eu sempre tenho esperança que dá para melhorar e dá para, né, resolver. Então, corrigir uma coisa aqui e outra lá, né? Sim. É o que a gente tem notado, assim, tem falado aqui, é que a maior parte das consultorias virou processo, como se fossem linhas de montagem, né? Então o mercado, acho que foi se amadurecendo e amadurecer o mercado, transforma a consultoria não na ciência que era lá atrás, descobrindo tudo, mas em processos. O processo já está robotizado. Você falou tudo, não é mais consultoria, agora é um prestador de serviço. Isso. Você não agrega mais assim não é um serviço mais customizado, não tem diferença entre você contratar A ou B, né? Sim. Aí todo mundo vai seguir o procedimento, todo mundo vai ser, entre aspas, aprovado pela CETESB, vai obter seu plano de intervenção. Isso acaba meio que, talvez, nivelando o mercado. Sim. Eu acho que até foi o objetivo, né, de os procedimentos nivelar o mercado, que estava muito ruim.
Mas aí acabou também. Eu não vou dizer que piorou, eu acho que melhorou, na verdade. Né? O mercado é melhor agora, sem dúvida. Não só por causa do procedimento, mas até do treinamento, da educação que os profissionais têm. Por exemplo, a influência do Senac, por exemplo, é indiscutível, que melhorou a qualidade da mão de obra. Né? Mas são várias coisas, não tem uma solução única. É uma questão da gente... Acho que as normas ajudam também, apesar de também ter um monte de coisas a melhorar, mas também ajuda. Com certeza. E aí, falando nas normas, eu recentemente participei como relator, né, de uma norma, uma parte da relatoria da norma 15492, né, de sondagem, mas você já participou de muitas normas lá, desde 2007, e quando eu chego lá nessa norma, eu fico assim admirado com a sua capacidade em contornar os enormes e inúmeros problemas que tem na condução da norma, e você consegue fazer isso muito bem. E tanto é que as normas andaram muito bem andadas, né? Então, como é que foi a sua entrada nesse negócio da BNT e como é que você faz para conseguir se desvencilhar dos petardos de todo lado? Uma boa pergunta, obrigado pela pergunta aí, pela menção. Então, isso aí veio da ESAS, né? Uhum. A ESAS que capitaneou esse processo, porque eu sou um dos sócios fundadores da ESAS, eu, Rivaldo e Botura. A gente se reuniu lá faz tempo, lá na sede da dos experimentos, e discutimos lá quais seriam os tópicos da ESAS, e um deles era esse daí, de atuar na normalização. Uhum. Bom, aí passou tempo, foi formado o comitê e tal, e eu me dispus a fazer parte, de fazer a relatoria de algumas normas, e a coisa foi evoluindo, né? A gente começou a discutir, primeiro lá com a preliminar, com a formato detalhada, e a gente foi ganhando experiência, né, no traquejo. E acho que o segredo é você não perder a calma, na verdade. É verdade. Tentar ouvir o máximo possível as pessoas, impor uns certos limites, porque tem gente que, se você deixar, vai dominar a discussão, né? Uhum. E a gente tem sempre que lembrar que a BNT é um fórum aberto, então tem interesses diversos, tanto pessoais como corporativos, né? Então, tentar dar uma equilibrada nas ideias ali e tentar conduzir o processo da melhor forma possível, mas exige bastante paciência, talvez a paciência me oriental ajude. Pode ser. Mas é isso, ter paciência e tentar conduzir da forma melhor possível, tendo como objetivo principal que a norma, na verdade, o objetivo dela não é antecipar o futuro, é passar a régua num procedimento ou num produto ou alguma coisa que seja objeto da norma, que já esteja disponível, que já seja, assim, não adotado por todos, mas por uma quantidade razoável de partes, né? E se você não fizer isso, é passivo de questionamento, né? Inclusive, já houve, né, em normas passadas, mas a gente sempre tenta evitar. E qual foi a norma que você acha que assim, puxa, essa foi muito importante ter sido feita naquele momento, e qual das que você relatou foi a mais difícil? Acho que foram todas, viu? Mas eu acho que talvez a mais difícil tenha sido dos últimos tempos, foi a de confirmatória. A gente teve uma quebra durante o processo, né? Mas no final, acho que até foi interessante ter havido essa divergência no meio da norma, porque a gente acabou introduzindo conceitos novos, né? Acabou dando mais importância à verificação de alta resolução, né? Tendo uma visão um pouco mais abrangente. Agora, a norma mais difícil que já existiu na comissão, acho que foi a de risco ecológico. Caramba! Ela teve que ser interrompida, na verdade, porque não chegava a consenso. Então, o pessoal parou e não foi para frente. Essa foi difícil. E qual você acha que foi muito importante para que depois dela o GAC melhorou, assim, ou o mercado melhorou, sei lá? Olha, eu acho que talvez uma que tenha sido bastante importante foi a de amostragem subterrânea. Eu também acho. Talvez ela surgiu no momento certo.
ela meio que foi concomitante com a necessidade de você ter procedimentos para efeito de acreditação da NBR 17025. Né? Então, talvez tenha sido uma das mais importantes. Acho que a norma de avaliação de risco também foi bem importante. E, mais recentemente, ter concluído essas 3 normas de investigação. Acho que também a gente não tem ainda uma ideia, né, de como isso vai refletir no mercado, mas acho que foi importante também. Eu acho que das normas que estão para ser escritas, acho que a de intrusão de vapores talvez seja a mais importante. Certo. E você sempre fala, né, nas reuniões, falou comigo já, que é importante que a gente estimule as pessoas a participarem das normas, né? Sim, muito. Eu tenho feito isso aqui, né, de certa forma, mas não tenho tido lá muito sucesso. Você acha que é relevante? O que as pessoas têm que fazer para participar? Porque às vezes elas ficam com vergonha. Como é que é, Sérgio? Olha, eu acho que vergonha é a única coisa que a pessoa tem que ter. Porque se ela tiver vergonha, ela não vai conseguir fazer relatoria. Uhum. Tá? Eu acho que a pessoa ela não pode se decepcionar quando ela participa da primeira reunião. Por quê? E quando a pessoa vem para a primeira reunião, eu acho que ela está com o espírito assim, de querer mudar os conceitos, introduzir coisa nova. E na BNT não funciona assim, você tem um processo de maturação e tem uma velocidade de mudança. Assim, né? Porque, como eu falei no início, você não pode pegar uma norma e virar de cabeça para baixo, porque isso tem reflexo mercadológico, tem reflexo em um monte de coisa. Né? Tem oferta de produto, materiais, até de mão de obra. Então não dá para você fazer uma mudança radical numa norma de uma hora para outra. Então a pessoa tem que vir com esse espírito de querer entrar para ir aos poucos ir mudando, né, os procedimentos e as normas. Então eu acho que talvez o pessoal mais novo não tenha essa paciência de vir participar de um grupo. Né? Acho que ela entende que por ela não ter a opinião dela ouvida, ela está sendo desconsiderada, mas não é. É um processo. Na verdade, é um processo. Acho que todo mundo que já foi relator percebeu isso, né? Que não dá para chegar lá e querer impor uma ideia totalmente nova sem ter oposição. Vai ter. Né? Então, você pode simplesmente desistir, continuar tentando ir mudando aos poucos, né? Ou se decepcionar e não querer participar nunca mais. Né? Não sei, mas acho que o pessoal mais novo deve participar. Porque a gente também, cabelo branco, não tem. Além da gente não estar assim, na linha de frente, né, de você buscar informação, por já estar talvez um pouco afastado do dia a dia, a gente não tem mais paciência. Então, o pessoal novo, eu estimulo, menos de 10 anos de formado, que já tem bastante experiência prática, né, que o pessoal se aventure. Né, ser relator da BNT, participar das reuniões, da sugestão, colocar seu ponto de vista. E, às vezes você não consegue introduzir a sua linha de pensamento, mas você já vai deixando sua marca ali. Né? Olha, eu penso assim, 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 acho que a norma no futuro deve migrar para esse lado. E se você continuar, vai chegar uma hora que você vai ter a oportunidade de colaborar. Então, eu acho que é super importante que o pessoal mais novo venha para a discussão. Dou total apoio e norma é que não falta para fazer. Sim, com certeza. O que falta é braço. Por incrível que pareça, é isso mesmo, falta as pessoas, né? E a dica que eu dou é não se decepcionar, ter bastante paciência, tolerância para administrar os diversos interesses que existem. Né? É um trabalho essencialmente político, na verdade. Né? Sim. Outra coisa que eu acho bem interessante o pessoal mais novo se envolver é discussões de elaboração de legislação na CETESB, ou no CONAMA. Falando nisso, né, na legislação e tal, como você vê as novas e recentes mudanças de legislação? Porque você também é advogado, né? ainda além de tudo é advogado. Então, a CONAMA, o que você vislumbra da revisão da CONAMA 420? O que você acha da DD 56, que veio mexer um pouquinho no procedimento, né, mais administrativo do que técnico da DD 38? O que você vislumbra que vai acontecer com a história que a gente ouve que vai ser revisada a DD 38? Como você acha que essas questões administrativas vão acontecer? Eu acho que as mudanças são válidas, elas devem acontecer. Né? E eu acho que a DD 56 ela tem alguns pontos bem positivos, principalmente para a parte de gerenciamento
da CETESB. Acho que no dia a dia, no procedimento da CETESB, acho que vai melhorar muito para eles, como empresa e como gestão de processo. Né? O fato de você lá dividir em blocos, né, investigação, remediação, e eu acho que isso é bem interessante para a gestão deles. Para as empresas de consultoria que trabalham bem, vai ser interessante também, porque isso vai dar uma liberdade maior de gerenciamento dos projetos. Porém, eu tenho uma certa dúvida se essa liberdade que o consultor, em tese, tem, isso vai ser comprado pelo mercado, por quem paga, que são os clientes. Porque o que a gente sabe é que o mercado compra mais preço do que qualidade. Né? Sim. Então, eu não sei se, com essa questão de você fazer o protocolo e fazer o pedido do parecer, assim que você entrega o relatório preliminar e confirmatório, e você ter o parecer só depois lá na intervenção, isso não vai gerar um monte de retrabalho. Então, de certa forma, eu acho que é favorável, talvez tenda a girar mais, mas a quantidade de retrabalho que pode acontecer, realmente eu tenho uma certa dúvida. Ou retrabalho ou aprovação de coisa que não devia ser aprovada, né? Ou aprovação de coisa que talvez não devesse ter sido aprovada, ou coisa que vai dar problema lá no futuro. Tem minhas dúvidas, vamos ver, acho que também nada impede que o procedimento seja retificado, seja alterado, né? Mas é uma prerrogativa da CETESB, né? Definir qual é o melhor procedimento. Então a gente tem que respeitar e, lógico, pode comentar, né? Se houver algum tipo de problema, a gente pode comentar, discutir e tentar melhorar, né? Nos devidos âmbitos de discussão. Em relação à CONAMA, eu não li ainda com assim, detalhe qual que é a minuta da nova resolução. Eu ouvi gente falar que está indo para um caminho não muito interessante, que eles estão querendo mudar bastante coisa, e meio que desestruturar né, o GAC do jeito que a gente conhece hoje, misturando avaliação de risco ecológico, investigação ecológica com áreas contaminadas, com resíduo. Isso, historicamente, a gente sabe que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Né? Então, não vejo muito motivo para mudar isso e implementar isso aqui. Mas eu não estou participando das discussões, então acho que não seria a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas se eu tivesse que escolher, se eu tivesse lá participando das discussões e da relatoria, eu tenderia a não mudar a estrutura do GAC, tentaria manter a estrutura atual, dividida em blocos, como a gente conhece hoje, e faria mudanças pontuais, né, para a gente se adequar aos novos tempos, considerando sustentabilidade, outros tipos de contaminante, etc. Talvez dando um pouco mais de importância para a avaliação de risco ecológica, mas num processo à parte, não junto com a resolução 420. Eu tenderia a fazer assim. Porque, caso contrário, eu, sinceramente, acho que vai criar mais insegurança jurídica, vai dificultar a execução dos trabalhos, né, e a qualidade também. E eventuais mudanças na DD 38, decreto, você não está acompanhando nada disso? Estou acompanhando um pouco por cima. Eu acho que tem algumas coisas na legislação que talvez pudessem ser mudadas, mas não vejo muita urgência na mudança. Haveria outras coisas para se preocupar. Sim, com certeza. Uma das coisas que eu acho que vai dar muito problema é a questão das restrições de uso. Isso talvez seja uma coisa que deva ser debatida, né? Porque tem um estoque aí grande de restrições de uso por tempo indeterminado. Muito. Isso acho que vai ser um estoque aí de problemas para o futuro e que acho que talvez não esteja muito bem delineada na legislação e na DD, mas cabe uma discussão grande sobre isso. Sim. Os reflexos econômicos disso são gigantescos. Né? Sim. Principalmente em termos de responsabilidades. Quem vai ser, né, o responsável pela área se a restrição de uso for eterno. Determinado. Pois é. E a DD eu acho que ela deixa isso estabelecido, né? O responsável legal tem que se responsabilizar, né? Mas aí o responsável legal, numa restrição de uso daqui 10, 20 anos, quando der problema, vai ser quem? O dono? Sim, pois é.
o dono do apartamento, o dono da casa. Sim. E tem a questão também da sustentabilidade, né? Porque você, assim, que fique claro, eu sou super favorável à avaliação de risco e você ter a CMA. Uhum. Mas o fato de você ter CMA, existe o que está acima da CMA e o que está abaixo, entre o CMA e a potabilidade. Isso aí Exato. é uma contaminação residual. Exato. Isso vai ficar parado, é dinâmico, né? Aonde isso vai parar? Será que isso realmente não tem possibilidade de afetar o aquífero profundo, o aquífero fissurado, ou o aquífero sedimentar confinado? Sim. Eu acho que essas questões, talvez em alguns casos, não esteja sendo bem endereçada. Mas vamos ver. É uma das frentes, né, de trabalho para o futuro isso. Então, essa relação entre sustentabilidade, porque afinal de contas as futuras gerações estão privadas por tempo indeterminado de usar aquela água subterrânea, a gente não sabe qual a influência dessa água subterrânea que não pode usar com a água subterrânea que é usada, né? Sim. E a segurança hídrica, então como é que é esse bolo aí, você vê isso para frente, Sérgio? A tendência é o recurso ser cada vez mais escasso, né? E considerando que a água subterrânea é a maior reserva volumétrica de água doce, uma hora você vai ter que avançar por mananciais que tenham qualidade não tão boa assim, considerando que os recursos superficiais estão cada vez mais escassos e com qualidade não tão boa, sei lá, aproveitar a água de aquífero mais raso. Uhum. Então, daí vem a questão da sustentabilidade, né? Hoje você não tem uso do aquífero raso na maior parte dos locais, mas no futuro... Sim. Por isso que eu acho que talvez a legislação já devesse evoluir para uma consideração sobre, né, como vai ser feito o gerenciamento dos casos, né, tendo em vista, sei lá, um horizonte de 20, 30, 50 anos, não sei. Sim. E você vê, assim, como você trabalha com indústria, você vê a indústria, boa parte das indústrias se preocupa com a sustentabilidade, em variados graus, né? ESG tem sido pelo menos uma preocupação na indústria, uma conversa dentro das indústrias. Você vê algum movimento da indústria parar e falar assim, puxa vida, tudo bem, a gente pode fazer essa restrição aqui, esse polígono de restrição, mas como isso não é tão sustentável assim, eu vou ir além da CMA porque eu quero atingir outros padrões de sustentabilidade ESG. Já viu alguma coisa assim? Eu nunca vi uma empresa adotar esse discurso tão enfaticamente como você colocou. Eles têm uma preocupação em sustentabilidade, mas também tem uma preocupação com a materialidade, né, dos efeitos, dos aspectos ambientais. Então, via de regra, existe um foco muito grande no compliance, na conformidade legal. Né? Certo. Então, se efetivamente não tiver minimamente delineado na legislação que é necessário ter uma preocupação adicional, isso não vai ser a primeira prioridade para a maior parte das empresas. Então, é mais um aspecto que reforça a necessidade da legislação evoluir. Com certeza. E como você tem visto a mudança do olhar para contaminantes emergentes? PFAS principalmente, né, porque é muito falado nos Estados Unidos, na Europa, mas sei lá, também microplásticos, fármacos, agrotóxicos, como é que está isso aí? Então, eu acho que já tem bastante massa crítica, já tem bastante informação, já tem inclusive padrões legais definidos, né, Sim, nos Estados Unidos, MCL, o Drinking Water Standard para os PFAS, na Europa também já tem, mas eu acho que o Brasil e o Estado de São Paulo já deveria estar em fase final de discussão do estabelecimento desses padrões, pelo menos de valores orientadores. Eu tinha ouvido falar que isso ia ser endereçado na próxima DD, né, que ia revisar os valores orientadores, que isso estava assim, saindo do forno. E eu espero que isso aconteça mesmo, porque já está na hora de definir. Isso acho que vai ser bastante favorável ao mercado, né, que vai criar uma demanda adicional para o GAC. Você já mexeu com esse tipo de trabalho, né? Com alguns contaminantes emergentes? Nós já tivemos um projeto aqui com uma área que manipulava o AFFF,
E é bastante complexo, né? A questão principalmente do trabalho de campo, né? Sim, sim. Uma série de restrições em relação a materiais, procedimentos de descontaminação, para se evitar a contaminação cruzada, né? Tendo em vista lá o já sabido baixos valores, né, de referência ou de intervenção. Mas, assim, é bem interessante. Nesse caso que a gente trabalhou, a gente viu que a pluma andou bastante. E vamos ver o que vai acontecer, né? Porque... Já tem gente do órgão ambiental que já me disse assim, da CETESB, né, que me disse assim, a gente, tudo bem, está faltando o valor orientador, mas está lá na DD, assim, se existe a possibilidade de ter a preliminar, né, fala assim, olha, usou, então o responsável legal, o responsável técnico tem que endereçar aí uma investigação da substância química, ainda mais que tem um padrão internacional, né, então já deveria estar sendo feito. Na verdade o que acontece as empresas até fazem investigação, mas na hora de fazer a remediação, a empresa fica meio que relutante, né? Mas qual é o procedimento que eu vou utilizar? Né? E aí acho que tem efeito inverso, porque a empresa acaba utilizando procedimentos utilizados no exterior e acaba, em alguns casos, fazendo uma abordagem um pouco menos conservadora. Então, acho que às vezes essa estratégia acaba sendo assim, não produtiva. Meio que discordo um pouco, acho que o órgão ambiental deveria estabelecer os valores. Porque o que acontece, se você não tem valor orientador, o que a empresa vai fazer? Ela vai derivar os próprios valores. Então, aí você pode argumentar na parametrização, colocar um parâmetro lá um pouco mais conservador, tá? Menos conservador, na verdade. Né? E aí, seu RSL lá, seu VI vai ser um pouco superior ou bastante superior em alguns casos. Seria, né? Ao que seria se a CETESB tivesse o dela. Então, não sei. Não vou dizer que a CETESB esteja errada, ela tem razão, porque isso realmente está escrito tanto na lei como na DD, na ausência de padrões você deve usar internacionais, mas eu acho que é sempre bom ter um valor estabelecido. Como linha de base, né? Mas eu sou otimista, acho que isso deve acontecer em breve. Eu também acho. Então, muito barulho, né, com isso, acho que isso vai ser feito. E como é que é trabalhar com indústria e como é que é trabalhar com incorporadora? Você trabalha para as duas ou você não trabalha para a incorporadora? Qual é a diferença básica? A gente aqui, historicamente, trabalha muito mais para a indústria. Incorporadora, a gente tem alguns trabalhos, mas não é o forte no momento. A diferença principal é timing, né? É prazo. A incorporadora geralmente tem um prazo muito curto para investigar e para remediar, e tem uma pressão muito grande se executar os trabalhos dentro de uma janela bem apertada. Isso às vezes causa alguns problemas de gestão de projeto. Em relação à indústria, eu acho que é mais tranquilo em relação a prazos. Eu acho que a discussão de escopo, acho que se for principalmente for empresas multinacionais de grande porte que têm departamentos corporativos de meio ambiente, saúde e segurança. Tem algumas empresas que têm até especialistas em áreas contaminadas. Eu acho que a discussão de escopo ela é mais produtiva e você tem, de certa forma, um pouco mais de prazo para a execução dos trabalhos. Porque a indústria, essencialmente, exceto se ela for fechar o site, fazer o descomissionamento da área, ela vai permanecer lá. Então, de certa forma, ela quer ajustar a execução do projeto ao fluxo de caixa dela. Em alguns casos, as grandes corporações têm fundos específicos para fazer a remediação. Né? Então, o dinheiro não sai do caixa da unidade local, do site, sai do corporativo. Isso é uma coisa vantajosa também. Então, eu acho que é mais, vamos dizer assim, tranquilo e eu acho que é mais produtivo trabalhar para indústrias. Tá? Existem exceções sempre, mas em geral acho que vejo que o mercado de consultoria ambiental ele está evoluindo rápido e está tendo uma consolidação, né, do mercado. Então as grandes empresas estão uma comprando a outra. O estoque de projetos para empresas de pequeno e médio porte, eu acho que está também sendo redefinido. Diminuindo, então, você acha? Sim, diminuindo e ficando mais voltado a empresas
de indústria de pequeno a médio porte, que talvez não sejam tão interessantes para as grandes consultorias. Eu acho que isso é uma tendência. O que você vê como uma dificuldade em ter uma empresa, né, com 25 anos, né, já passou por várias dificuldades, né? Mas qual é a principal dificuldade hoje, 25 anos depois, de ter uma empresa e ter uma empresa no mercado do GAC? Olha, hoje a principal dificuldade é a concorrência. Você tem muita concorrência. Não é tão lucrativo como antigamente. Eu acho que a gente tem que se renovar. Né? Não gosto dessa palavra, mas se reinventar como empresa e tentar agregar coisas novas, né? Começar a utilizar novas tecnologias, tentar dar um atendimento mais customizado ao seu cliente, né? Principalmente se ele for uma indústria. Eu acho que também incorporar, né, a questão de sustentabilidade aos projetos. Isso eu acho que vai definir a sobrevivência. A gente vai ter que incorporar, sem dúvida, uma visão mais estatística, né, aos nossos projetos. Eu acho que a geoestatística vai ser cada vez mais incorporada, né, na investigação ambiental. Formas de aquisição de dados automática, acho que vão ajudar bastante. E eu acho que a modelagem, finalmente, ela vai começar a ser mais incorporada aos processos. Porque eu vejo que acho que os custos da modelagem vão começar a baixar agora. Tá? Com a maior velocidade de processamento dos equipamentos, né? Você reduz o tempo de interpretação, acho que a automação da aquisição de dados e do tratamento de dados também. Que era, na verdade, antes quase inacessível, né? Exceto se você fosse um modelador mesmo, especialista, mas hoje acho que dá para uma pessoa que não seja especialista, não tenha conhecimentos tão sólidos assim em geologia ou fluxo e transporte, acho que ela consegue se virar bem com modelo de fluxo e transporte. Eu acho que é o futuro, acho que o que está sendo utilizado em outras áreas vai ter que ser implementado na nossa área, né? Essa questão que você bem abordou lá no seu podcast lá sobre a bolha, né, sobre a questão da investigação, etc., acho que isso é fundamental, né? E é um desafio tanto para empresas de médio e pequeno porte como para as grandes, mas é uma abordagem necessária. O que você acha que a gente tem que olhar com mais atenção, tirando um pouco o foco da bolha no frasco, o que você acha que a gente devia prestar mais atenção? Olha, acho que o principal é fazer uma investigação mais assertiva, mais pragmática e realmente tentando identificar melhor por onde os contaminantes estariam se deslocando e se armazenando. Eu acho que há diversas formas de se fazer isso. Eu acho que existe uma certa imagem que a investigação de alta resolução resolveria todos os problemas. Eu acho que ajuda bastante, mas não é a única solução. É lógico que a investigação de alta resolução hoje é um pouco confundida somente com a utilização de MIP, de OIP, de outras coisas. E não é só isso, né? Você pode fazer uma investigação de alta resolução, você simplesmente adensando a malha de pontos e a quantidade de pontos na vertical, ou com um método mais simples de medição de gases, de, sei lá, fluorescência de raio-x para metais, não sei, várias técnicas podem ser implementadas. Mas eu acho que isso é inevitável, vai preciso investigar melhor as áreas, a gente minimizar o risco de retrabalho no futuro, inclusive. Eu acho que o caminho é esse. Agora, formas de fazer tem várias. Eu acredito também que, por exemplo, a geofísica, eu acho que está sendo subutilizada na maior parte dos casos. Eu acho que, por exemplo, óbvio, aí tem as justificativas, que sísmica tem muita interferência de ruído, etc, etc. Mas, de novo, com a evolução do processamento de dados, né, a remoção dos ruídos, acho que é questão de tempo para ela ser atenuada. Automática até, né? Pode ser até automática. E a vantagem da sísmica é que ela consegue atingir maiores profundidades, vai ter uma resolução maior
E esse problema da interpolação de dados que tem, por exemplo, em investigações pontuais, como, por exemplo, até utilizando o MIP, ela tende a ser atenuada, né? Porque ela tem a transmissão da onda pelo solo, né? Você consegue atenuar essa questão da... E acho que talvez trazer, né, os conhecimentos vastos aí que são utilizados na indústria de petróleo, né? Sim. Que utiliza muito sísmica, para o meio ambiente, para conseguir definir melhor o modelo conceitual. Porque acho que no início, acho que queimou um pouco, né, a geofísica, quando começaram a utilizar o GPR, até a eletroreatividade, acabou, os trabalhos não saíram legais, né, de algumas empresas. E acho que talvez tenha prejudicado um pouco. Mas eu acredito que isso pode ser recuperado. Eu acho que é uma ferramenta excepcional para melhorar melhorar não, né, diminuir a incerteza, incrementar a resolução dos trabalhos. Você falou da geoestatística também, eu acho que devia melhorar. Você vê sendo usado assim no GAC, ou nunca é usado? Como você vê a geoestatística? Não, eu acho que é utilizado pouco em função do potencial que ela tem. Eu acho que é bastante utilizada quando você vai chegar na criação dos modelos, né? Mas assim, no dia a dia, excetuando lá aquela avaliação de Menkendal lá, de resto... Pois é. Bom, mas aí, por outro lado, se você considerar que krigagem que krigagem é geoestatística, pois né? Mas eu acho que fica muito limitado a isso, né? Essa utilização da krigagem para fazer mapa potenciométrico e fazer pluma. Com os avanços, acho que cada vez vai ser utilizado mais. Bom, o que você pode dizer para quem é mais jovem, sei lá, está há 5 anos no GAC, talvez menos que isso, que tipo de conselho você pode dar, para que lado ele vai, né, que quando a pessoa entra no lugar que fica maravilhado, né, nossa, tem tudo isso aqui, para onde ele vai primeiro? Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito do que eu faço, então. Bom, na minha época era entender como que a contaminação se espalhava, né, na dinâmica dos contaminantes, e eu acho que não mudou, sinceramente. A parte mais interessante continua sendo essa. A interação do contaminante com o meio. Né? Você saber, desde a preliminar, você saber, olha, estou fazendo essa preliminar, eu identifiquei as fontes primárias, eu tenho uma noção de onde estão as secundárias, eu tenho uma noção para onde está indo a contaminação. Eu acho que essa sempre foi e acho que sempre será a parte mais legal do lugar. Eu acho que talvez mais até que a remediação. E eu, se estivesse começando hoje, daria atenção a isso. Estava batendo papo lá no início. Você tem muito mais recursos de investigação e monitoramento do que naquela época. Então, hoje é um prato cheio. Você pode, uma pessoa que está começando hoje, que seja bastante criativa e interessada, pode fazer trabalhos sensacionais. De repente pode achar novos equipamentos, novas tecnologias que ajudem na investigação, sei lá, nanotecnologia. Sim, bastante coisa para fazer. Muita coisa para fazer, a questão dos emergentes, a questão de psicotrópico, droga, contaminação por droga, questão também da segurança hídrica, né? Que essa é uma coisa que é muito importante para as futuras gerações. Tá todo mundo falando hoje, né? Mas GAC vai terminar, vai acabar, não sei o quê. Vai demorar ainda. Vai demorar, que tem estoque grande de áreas ainda. Existe a percepção de que está tendo uma escassez de trabalho, mas é muito mais por excesso de empresas que fazem os trabalhos do que falta de áreas. Que o mercado vai migrar, ele vai se transformar e vai continuar tendo demanda, só que vai ser uma demanda mais sofisticada. E quem está entrando tem que se preparar para isso, com certeza. Sim, eu acho que hoje em dia com a inteligência artificial está bem mais fácil, né? Sim, pois facilita. Tem tanto a tudo. Pesquisa, como fazer relatório, como para manipular dado. Então, acho que está com cabelo branco, a gente fica um pouco defasado, mas não desanimaria não, o pessoal novo. É só ter esse enfoque mais voltado à sustentabilidade, que acho que vai jogar, que acho que não vai morrer assim tão cedo. Inclusive, acho que ano passado, retrasado, eu vi um estudo, mas era uma dessas entidades que fazem pesquisas com as consultorias. O mercado não estava crescendo ainda, 10% ao ano. Sim. Não sei se você chegou
dar uma olhada nesse estudo. Não Sim, lembro. no exterior, né, nos Estados Unidos, dizendo que não sei quantos bilhões e estava crescendo e a projeção é crescer mais. Então, essa história que vai acabar, assim, pelo menos nos próximos 20 anos, Sim. eu não acredito muito, mano. Vai, na verdade, mudar um pouco o foco, que vai exigir mais conhecimento, mais treinamento dos profissionais, com certeza. O pessoal tem, assim, tipo, reclamado, né, das novas gerações, achando que é um problema geracional, né, lidar com o trabalho em qualquer área, e no GAC também. E também especificamente na geologia, quando você estudou na geologia, dentro da USP era um centro de pensamento progressista, né, vamos dizer assim. E mais recentemente, então, sempre, né, desde os anos 60 e tal. Mas mais recentemente não, acho que tem tido um refluxo, não sei se é efeito da sociedade como um todo, ou o que aconteceu com a geologia, né, da USP, e o que aconteceu com a nova geração, Sérgio? É uma boa pergunta, mas eu acho que é evolução natural. Uhum. A geração Y chegou na geologia também. Então, tem que ver o lado positivo sempre, né? Eu acho que, apesar de que hoje eles... Uma coisa objetiva, eles não gostam de fazer campo. Uhum. O pessoal mais novo, né? Então, eles preferem ficar no escritório. E aí existe uma incongruência lógica. Geologia sem campo, esquece. Pois é. Uma das premissas que a gente adota é que o trabalho, assim, boa parte dos trabalhos que são feitos hoje estão tendo deficiência porque a pessoa que está lá no campo, ela não é preparada para fazer isso. Uhum. É uma questão que o mercado se adaptou a isso, de colocar um profissional ou barato, ou recém-formado, ou às vezes nem bem formado, para ficar lá na boca do poço. Sim. Aí descreve de uma maneira não adequada, mede de uma maneira que você às vezes tem que fazer, você fica se questionando isso aqui no meio. Né? Isso é uma coisa que eu realmente não sei como vai ser solucionado. Né? Mas assim, por outro lado, acho que esse pessoal mais novo eles têm uma agilidade enorme em trabalhar com dados. Uhum. Isso acaba sendo favorável. Eu espero que os profissionais entendam que essa presença no campo é importante. Sim. Eu tinha esperança que com a chegada dos MIPs, OIPs, desse uma entusiasmada no pessoal. O pessoal começasse a se animar a ficar no campo, já fazer interpretação no campo mesmo, né? E fazer aquele sonho do tríade, né? De tomar as decisões do campo, etc. Sim. Mas não está acontecendo. Não está acontecendo. Né? Eu não sei o que você acha sobre isso. Não sei, realmente. Você tem mais contato com o pessoal jovem do que eu, né? Talvez. Lá no Senai. Num outro contexto ali, né? Lá é tudo muito legal. O pessoal está entusiasmado, quer fazer as coisas, né? O dia a dia é chato, né? Entre aspas. Mas é isso, realmente tem. Sempre, a cada turma tem mais gente querendo aprender modelagem, por exemplo, e menos gente preocupado com alguma minúcia ali, né, que o Newton fala, ou que eu mesmo falo ali do campo, né? Então, isso Então, são essas coisas que você fala que são minúcias que não são minúcias. Né? Sim, pois é. E a gente tenta falar isso lá, né? Olha, isso aqui é importante pra caramba, né? Se você não identificar esse negócio, você não tem trabalho nenhum na frente, né? Pois é, então, eu tenho um caso interessante, falar nos primórdios, inclusive foi com o Newton. A gente estava fazendo um trabalho lá no Resende, né? A bacia de Resende. Trabalho enorme, fazendo um monte de perfuração com geoprobe, com rolo. Era um trabalho para uma empresa americana, um consultor americano veio para o Brasil. Deixou um geólogo aqui e ele ficava monitorando de lá. E aí coletou um monte de dado de sondagem, de poço, etc. E tal. Aí quando ele veio apresentar o trabalho aqui para o cliente no Brasil, né, ele vai me apresentar um perfil assim, geológico, né, lá na base de Resende. E o perfil geológico, assim, acho que tinha 100 metros, mais de 100 metros, assim, perfil, e as camadas contínuas. Se assim. encaixavam perfeitas. Aí eu olhei assim, falei... E aí fui fazer a besteira de comentar, né? Olha,
Na época eu não tinha muita experiência. Olha, se fosse relator da BNT nessa época, ia dar confusão. Eu cheguei e falei assim, olha, o americano, olha, eu acho que esse perfil, na verdade, ele não pode ser assim, porque a geologia, né, a gênese da bacia aqui, né, a evolução da bacia é incondizente com essas camadas. As camadas aqui, se tiverem dezena de metros, é muito. Agora, não dá para você... É tudo lente aqui, não é camada contínua. O cara olhou para mim assim, nossa, o cara ficou louco, Jorge. Nossa senhora, acabou com o trabalho dele, né? Não, ele deu uma desconversada lá com o cliente, mas é assim que acontece. Ele deve ter ficado mais nervoso, porque, pô, pera um pouquinho, você é o meu parceiro aqui, né? O cliente é aquele. Mas é isso, assim, é a tal da minúcia, que você falou que é minúcia para mim, mas não é minúcia, é um aspecto... Assim, pontual às vezes, mas é importante. Às vezes você errar nessa questão de campo, às vezes uma descrição errada que você faz. Recentemente, por exemplo, tive um caso que estava perfurando, um caso com PFAS. Estava perfurando uma área com rocha alterada, bem alterada, na verdade. E aí o cara que estava na boca do poço mandou uma mensagem, falou, encontrou uma camada de areia, tal, a 20 metros. A camada de areia tá difícil de passar. Aí eu falei, areia? Falei, vou ter que ir lá ver, né? Aí fui lá ver no campo, saí do escritório e fui lá ver. Aí o cara tinha essa pontinha do mostrador, né, do Direct Punch, assim, pontinha do mostrador, assim. Só que peguei essa camada de areia aqui. A hora que eu olhei assim, o que ele descreveu como areia. Era um veio de quartzo alterado. Certo. Aí eu falei, isso aqui não é areia, mas aqui em lugar nenhum, isso aqui é um veio de quartzo. Aqui deve ter, sei lá, no máximo deve ter 20, 30 centímetros, porque o cara ele queria parar o furo. Sim. E aí se o cara vê isso e passa para o papel com uma camada de areia... Ferrou, é isso mesmo, exatamente. Né? E aí a minúcia já ferrou todo o projeto. Né? Sim. Que eu ia interpretar isso como uma camada horizontal e o veio naquela região, provavelmente ele é subvertical, não é horizontal. Então já o modelo conceitual já virou do avesso. Por causa da descrição no campo. Por causa da descrição no campo. Então é esse tipo de coisa que assim, eu gosto de ressaltar a importância do profissional no campo e ter uma experiência, ter uma vivência. E que, voltando lá ao assunto, que é aquele reporte lá que o Rodrigo também às vezes comenta que os estudos lá na década de 90 então, eram bem... A parte geológica, ou pelo menos do modelo conceitual geológico, eram bem feitos. Né? Sim. E, então, o profissional que ia no campo naquele tempo era diferente do profissional que vai no campo hoje, por uma série de motivos. Porque naquela época tinha demanda de profissionais que provavelmente eram mais experientes, né? Hoje em dia a regra é colocar a gente informada, ou às vezes nem com formação adequada. Né? Em geral, os mais preparados da consultoria vão saindo do campo, né? Quem vai para o campo são os menos preparados da consultoria inteira, né? Então. Mas a minha esperança é que se realmente a alta resolução vingar e conseguir oferecer isso para o mercado de uma forma mais consistente e mais acessível, né? Talvez as empresas tenham que voltar a colocar profissionais mais experientes no campo. Né? Realmente, né? Porque aí tem que responder à altura, né, da ferramenta, né? Porque não adianta, depois você faz lá, depois de um mês você vai interpretar, já perdeu, a janela de oportunidade já foi, né? Vai ter... É justamente para isso que está a alta resolução, né? Para você olhar e tomar alguma decisão. Espero que isso aconteça, vamos ver. E outra coisa que eu tinha que pensei em te perguntar, é da ESAS. Você contou essa história interessante, né? Você, o Boturo e o Rivaldo lá no começo estruturaram, e hoje a ESAS tem 100 fumaça de associados, né? Como é que você vê essa evolução aí da ESAS? Acompanha o mercado ou a evolução da ESAS é maior que a evolução do mercado? Olha, eu acho que o pessoal que conduziu a ESAS nos últimos anos fez um excelente trabalho de massificação, né, da associação.
eu acho que ela transpassou o objetivo original da ESAS, que era voltado mais à parte de consultoria. E hoje você tem laboratório, tem empresa de remediação. A ESAS hoje acho que se tornou uma associação bastante representativa no setor. Eu acho que tem espaço até para ainda crescer mais. Que uma coisa que talvez seja interessante para a associação é que a direção seja profissionalizada, porque aí vai tornar a associação talvez mais independente para tomar certas decisões que sejam mais orientadas aos associados, né, defender interesses das empresas associadas. Existem exemplos de outras associações aí, por exemplo, de resíduo, em que o dirigente, o diretor ou o presidente, ele é um profissional independente contratado, é um executivo contratado. Certo, certo. Porque aí ele é independente. Certo. Então, o que eu acho que ainda não acontece na ISA, se não me engano. Quem que é o presidente agora? É o Thiago. Thiago, né? Então, acho que esse talvez seja o passo final para a ISA ser uma associação totalmente independente que possa crescer ainda mais. Acho que talvez seja interessante. Mas, assim, é referência, tem que ser exaltado assim, as últimas gestões, porque conseguiram realmente fazer a associação crescer muito. Sérgio, você falou também rapidamente do mercado, assim, do mercado mais num olhar mais empresarial. Existiram e existem ainda fusões, aquisições, empresas grandes comprando outras empresas grandes, empresas menores também se fundindo. Você acha que isso é uma tendência para o mercado do GAC, ou você acha que não? O GAC é muito pequeno, muito científico, e as empresas vão ser aquelas empresas mesmo? Como é que você vê isso? Eu acho que em relação às grandes, sim, é natural, né? Agora, em relação às pequenas, eu acho que a tendência é formar alianças, parcerias. Acho que não tem nem apetite em um caso ou outro, talvez, né? Mas para mercado de pequena e média consultoria, mais fazer alianças e parceria. E atender os seus clientes, né? Agora, as grandes é negócio, né? É o negócio, é o tradicional de fusão e aquisição de outros tipos de negócio. Acho que recentemente teve algumas, né? A WSP cresceu muito por aquisição, por exemplo. Né? A Ambipar cresceu, foi gigantesca. Então, acho que esse é o caminho. A Arcades também cresceu muito. Né? Eu acho que é natural, a questão de mercado e negócio mesmo. Se a empresa cresce muito e começa a dar um resultado bom, acho que cresce os olhos das maiores, com certeza. Entendi, mas não uma tendência generalizada, assim, não é um acho que não, caso acho que a tendência é mais lá em cima mesmo. Bom, Sérgio, agora tem um momento do podcast que a gente vira um pouco o jogo e você pode me fazer uma pergunta se você quiser. Então esse é o momento. Então, eu queria te perguntar como você arruma tempo para fazer tanta coisa. Olha, eu acho que eu faço menos coisas do que vocês, mas ainda assim dá realmente um certo trabalho, né? E a outra pergunta seria, das bolhas, qual que é a pior bolha, na sua opinião? Da bolha no frasco, né? Não, mas o tempo é isso aí. A gente, como eu estou afastado do mercado, né, de fazer coisas, né, de não ter mais empresa, então o que eu faço é isso, né? Então os cursos, as aulas, então dá tempo de preparar as aulas, estudar para isso e fazer esses materiais aqui, né? O podcast, a newsletter, basicamente isso. Então, mas é um negócio legal, né? A gente estuda, a gente conversa com as pessoas e aprende ou estudando ou conversando, então é bacana. Dá trabalho, com certeza, né? Mas é legal. Mas quem está na consultoria tem outro tipo de batalha aí diária, né? Mas da pior bolha, olha, é uma boa pergunta. Eu acho que o que a gente, com o mercado, dá muita atenção realmente é a questão de análise química de água. Então é muita energia dedicada a isso, né? E é importante, é claro que é importante, né? Não podemos largar as coisas assim, mas eu acho que é muita energia dedicada
a tudo que envolve a análise química de água subterrânea, e o GAC é muito maior que isso. Nós falamos sobre isso aqui por muitas horas, né? Então, a entender onde é a fonte primária, onde é a fonte secundária, como a fonte secundária se relaciona com o meio e como esse contaminante é transportado, isso não tem nada a ver com a análise química de água, mas verdade. O nosso grande foco tem sido isso, infelizmente. Eu concordo com você. Acho que essa questão da bolha, das análises, da acreditação, como ela é baseada em elementos objetivos, né, coisas que são transferidas para o papel e se tornam verdades, eu acho que, de certa forma, dá um certo conforto para as pessoas que fazem os relatórios, leem, etc., e se baseiam, né? Sim. Acho que está mais seguro pela amostra ser acreditada. Eu acho que quando chega nesse nível de você discutir com modelo conceitual, fonte primária, secundária, transporte, destino do contaminante, começam a surgir alguns elementos assim que dependem bastante do expertise, do conhecimento teórico, né? E nem sempre é objetiva essa conclusão. Então, talvez seja das razões das pessoas meio que fugirem um pouco dessa discussão e se apoiarem em coisas mais objetivas. Sim. Eu acho que, assim, é racional fazer isso, mas eu não sei se é producente, como você bem colocou lá no episódio da bolha. Pois é, acaba gastando energia onde não precisa, né? É isso mesmo. Energia não, é recurso mesmo, dinheiro mesmo. Né? Sim. Mas aí, vamos ser otimistas que dá para mudar o jogo. Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que você está no seu podcast, estamos aí fazendo nos grupos de trabalho, na BNT, etc., em diversos fóruns, na ESAS, e estamos aí para resolver isso. Né? Fomentar. E agora, e agora em maio a gente vai estar lá na FBGA, em Vinhedo, né? Com stand, vai ter uns fóruns de debate lá. Que legal. Vamos tentar reforçar esse discurso. Certo. É um fórum mais voltado à sustentabilidade, né? Não ao GAC diretamente, né? Técnico. Não vai ser muito técnico, mas vai ter esse enfoque voltado para a sustentabilidade. Vai ser interessante. Nós vamos ter stand lá e vamos participar das discussões também. Aí você estava convidado lá para o nosso stand. Obrigado. Obrigado. E se inscreva também no evento, porque vai ter umas palestras interessantes, debates interessantes. Legal. Que o modelo vai ser painel de debate, não vai ser nova exposição, né? Vamos deixar o link aí para os ouvintes aí, então, do FBGA, né? O evento da FBGA. Com certeza. Sérgio, queria que você contasse aí um caso de lambança ou de perrengue que você passou aí na sua vida de gaquista desde o início. Deixa eu pensar. Tem alguns que não dá para contar. Sim, né? Pois é. Ainda mais se envolver outras pessoas, né? Daí é fogo, né? Não, então, mas assim, acho que os piores foram no início de carreira, quando você não tinha muita opção de escolher com quem ir e como ir. Então, teve alguns casos meio bizarros, que o motorista gostava de tomar uma no café da manhã, meu Deus do céu. Uma no almoço, uma no final do campo. E o cara meio machão, sabe? Não queria deixar outro conduzir. Sei. Isso foi complicado. Agora, eu acho que um dos mais marcantes para mim foi quando eu trabalhei em lixão. Era um lixão lá em Francisco Morato e fazer sondagem assim, na periferia do aterro, mas tinha que também tentar fazer algumas sondagens no maciço. Certo. E era meio complicado lá, tinha muito catador e tal, e a região era meio complicada. Aí teve um dia que a gente chega lá, a gente vai pro ponto de sondagem, e tinha um cara lá, tudo inchado ali no meio. Nossa senhora, meu Deus do céu. Foi complicado. Depois disso, o povo, ninguém mais queria comer, assim, ficava com aquela sensação no nariz, parecia que o cheiro não saía. Então, esse acho que foi o mais complicado que a gente teve. Mas também teve alguns casos lá no Rio. Acho que isso aí é normal. Todo mundo já passou, trabalhou no Rio, né? E fazer trabalho
do lado da comunidade, você começa a fazer o trabalho, aparece lá os moleques. Os moleques descem, depois de 5 minutos aparece um cara lá. Com um cara maior. Arma na cintura. O que vocês estão fazendo aí? Estamos fazendo uma sondagem aqui. Quem autorizou? Falou, não, o dono da área autorizou. Mas ele não me falou nada, não. Vocês não vão trabalhar mais aqui, não. Tudo bem, né? Tudo bem. Eles têm 5 minutos para sair, senão o negócio vai ficar feio aqui. Isso aí dá um pouco de medo. Mas naquela época, assim, quando eu estava meio início da carreira, não era como hoje, né? Se fosse hoje, o cara não perguntava nada. Não é nem perguntar, já ia entrar lá, já levar celular, não sei o quê. Já ia... Naquela época ainda era mais cordial. Mais sutil, mais cordial, né? Sérgio, eu queria que você desse uma dica para as pessoas, assim, o filme, pode ser ligado ao GAC ou não, sei lá, um livro, um filme, o que você acha que é uma indicação aí? Acho que eu vou meio que cair no vazio, né? Porque os filmes que eu vou falar todo mundo já viu. O mais recente que tem é o Dark Waters, que é sobre o PFAS, acho que a maioria deve ter assistido, é muito bom. Agora, o filme mais legal que eu já assisti sobre o assunto ele chama Ação Civil. Civil Action, do Travolta. Civil Action, legal pra caramba. Esse acho que é o melhor de todos, para mim. E acho que, como ele já é antigo, acho que talvez as pessoas não tenham assistido. Eu vi recentemente no Amazon Prime, eu acho. Talvez na Disney, sabe? Só que não no catálogo, tinha que pagar, né, mais um tanto ali. Eu acho que voltou no Netflix esse filme. Legal. Mas eu recomendo. Ele é um filme já antigo, acho que foi o filme que trouxe de volta o Travolta, que ele estava no ostracismo. Tava, coitado. E é bem legal, acho que assim, é bastante realista o que ele enfrenta lá. E mostra as amostras, né? Assim, aparece as amostras, aparece American Drilling, aparece os rolos. Aparece American Drilling, E assim, a realidade que ele enfrenta lá é uma realidade bastante plausível, né? Assim como a diferença aqui do Brasil, porque lá ele teve que provar que a contaminação existia, que é um pouco diferente do que daqui, né? Sim. Então ele, como escritório de advocacia, teve que investir na investigação. Olha o pleonasmo. Mas foi mais ou menos isso. Ele teve que colocar dinheiro para fazer a investigação para provar a contaminação e que havia vínculo entre a contaminação e o dono da área. E que a contaminação causou dano à saúde, ainda tinha que provar tudo isso. Que causou dano à saúde, e depois ainda teve que buscar, né, quem seria a empresa que teria suporte para bancar a remediação. Né? Sim. Então é interessante por causa disso. É bastante realista. Recomendo. Para quem ainda não assistiu, talvez nem todos tenham assistido, porque o filme é antigo. Né? Sim. Eu tenho DVD, então dá para assistir, vira e mexe, dá para pôr ali. Mas é bem bacana. Porque os outros, acho que todo mundo viu, Erin Brockovich, sei lá. Interessante que Erin Brockovich também tá numa dessas streamings, acho que até no Amazon Prime mesmo. É do ano 2000, né? Eu fui ver, poxa, é do ano 2000, já faz um tempinho aí. Sérgio, é isso aí. Bom, vou agradecer por você ter vindo, por você ter batido esse papo. Mas antes disso, agora eu vou deixar o podcast para você. Você pode falar o que você quiser aí. Contar piada, falar do Corinthians, você que manda. Agora o podcast é seu. Marcos, acho que... primeiro eu queria agradecer a oportunidade. O seu podcast realmente é referência no mercado do GAC, tem um papel fundamental na divulgação de informações e acho que mais ainda na formação das pessoas. Né? Acho que muita gente que eu conheço é assíduo do seu podcast, então... Legal. Parabéns, acho que continue assim, e acho legal também se você tiver mais algum evento ao vivo, acho que vai ser interessante assistir para dar risada e para aprender, né? Legal. Posso falar, acho que o GAC é realmente uma paixão da gente, a gente vai continuar insistindo, se divertindo e aprendendo. Você recomenda para os geólogos jovens aí que dê uma chance para o GAC também? Não fica só mirando lá no petróleo, na mineração. O GAC tem espaço. Eu acho que tem espaço, sim. Acho que tem espaço. Não vai morrer. Principalmente se houver essa sobreposição com a sustentabilidade, acho que tem muito tempo pela frente. Legal. Sim. Legal, obrigado. Obrigado então, Sérgio. Até o próximo. Eu que agradeço, Marcos. Abração aí.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, muito bacana com o Sérgio. Veja que interessante como o surf é importante para a carreira profissional dele, né? Não só para a vida dele, mas para a carreira dele. O surf fez desistir da eletrônica para ir em direção a uma graduação que o permitisse trabalhar em contato com a natureza, e daí que veio a geologia. Logo no começo da graduação, ele viu que, diferente da maioria dos graduandos em geologia, a mineração e o petróleo não o atraíam muito, e ele gostou mesmo daquela optativa muito interessante que, por coincidência, era ministrado por nada menos que o Bob Cleary, o Papa do GAC. O Bob inspirou no Brasil, né? Nos Estados Unidos também, mas no Brasil ele inspirou uma legião de alunos, entre eles aquele que talvez seja o maior nome do GAC brasileiro, Rodrigo Cunha. Então o Sérgio bebeu direto na fonte, o que foi muito interessante. E muito interessante também ele ter sido o primeiro funcionário da Hidroambiente, a empresa que hoje é Arcades. Então pode-se dizer que ele é o primeiro funcionário da Arcades. E ele ter, junto com isso, ter feito mestrado estudando os tubos de difusão, que posteriormente viriam a inspirar os amostradores passivos, como o Gorsorber, depois o Beacon, e hoje temos os V-Sorbers. Esses são amostradores passivos de ar, e o tubo de difusão era usado no solo, na água. E aí o Sérgio conta histórias maravilhosas do GAC de antigamente, sem material, sem tecnologia nenhuma, mas com uma vantagem em relação ao GAC atual. Os estudos eram mais baseados em ciência, em testes de hipóteses, em coletar os melhores dados, em priorizar o entendimento do meio físico para elaborar um modelo conceitual. Curiosamente, a instalação dos poços vinha depois das sondagens. Tanto as sondagens quanto os poços eram feitas com as ferramentas da época, né? Muito pouco precisas ao olhar de hoje, mas essa abordagem era uma abordagem muito interessante e até melhor do que o mercado faz hoje em dia. Das muitas coisas assim, interessantíssimas que ele falou aqui, eu queria destacar a visão dele do mercado, que no momento está um pouco comoditizado, como uma linha de montagem, e essa é uma das razões para que os trabalhos de campo não sejam mais tão criteriosos e os estudos não estejam mais tão baseados na ciência. E aí, fechando o ciclo, os estudos são comoditizados porque os estudos não são baseados na ciência e vice-versa. Então é algo difícil de resolver num curto prazo. Mas ele tem bastante esperança em médio prazo, com melhor formação dos profissionais por um lado, e por outro lado com a evolução do GAC usando mais ciência, usando estatística, modelagem, machine learning, geoestatística, melhores dados, sensores, grande quantidade de dados, tudo isso aliado a uma ampliação na essência do GAC, de apenas, entre aspas, apenas mitigar os riscos à saúde humana para cuidar das futuras demandas hídricas, por exemplo, dos aquíferos, para cuidar de contaminantes que vêm surgindo e cuidar da sustentabilidade empresarial de modo mais amplo. Então eu agradeço demais ao Sérgio por essa e outras grandes lições que pudemos ouvir aqui e compartilhar no nosso podcast. Além do Sérgio, claro, agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, Laboratório Consult e a Vapor Solutions. E agradeço também às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras na campanha do Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entra na nossa campanha, o site é apoia.se/ECDambiental. Claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Então continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Spotify, no YouTube e agregadores, na nossa querida newsletter, cujo link está na descrição desse episódio, no screening de notícias e também nas redes, no Instagram, @ECDambiental, temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram. Enfim, fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.